Os sonhos mais lindos. A hora que for. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, enebria, entontece. És fascinação, amor. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos, fazendo um ensaio ao vivo aqui. Primeira vez que eu canto essa música, adoro essa música. Adoro. Hoje o programa é dedicado praticamente à nossa querida irmã Dora, que fez a sugestão de um tema para a gente estudar no nosso programa de sábado à tarde, Filosofia do Espírito. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante do campo da filosofia espiritualista, e retomando um pouco mais diretamente o objetivo do nosso estudo, do nosso programa, que é Filosofia do Espírito, filosofia espiritualista. E como tal a gente traz informações, conceitos, deduções de filosofia universal sob as luzes da filosofia espírita. E essa música que eu acabei de ensaiar aqui, vocês me perdoem, eu nunca me ocorreu isso agora há pouco, falei, o tema da nossa aula de hoje, do nosso estudo de hoje é fascinação obsessiva. E aí eu me lembrei essa música que a Elis Regina imortalizou, né? E a gente não presta atenção muito na letra. E o filósofo é aquele chato que fica frustrando as nossas expectativas. A Ana Cláudia, outro dia, falou, nunca mais eu vou ler o Antoine Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, com os mesmos olhos, desde que você, Paulo, acabou com uma das frases mais lindas do livro, que é tu te tornas plenamente responsável por tudo aquilo que cativas. E é verdade, Exupéry hoje é considerado na França um grande filósofo, não mais um filósofo de botequim como era até o século passado, mas um grande filósofo, exatamente porque esse tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas, cativar é escravizar. Por isso que a nossa responsabilidade sobre aqueles que nós escravizamos. E a mesma coisa é o tema da nossa aula de hoje. Fascinação obsessiva. Nós vimos estudando obsessão, segundo a orientação da filosofia espírita,
E hoje nós vamos estudar uma modalidade de obsessão, que é o grau intermediário entre a obsessão simples e a subjugação. Entre esses dois graus, a mais leve, a mais sutil, passageira, é a obsessão simples. E aquela difícil de ser resolvida é a subjugação, também conhecida como possessão. E no meio, num grau intermediário, nós temos exatamente a fascinação. Então a gente pega o final dessa letra, né? Teu sorriso prende, inebria, entontece, és fascinação, amor. E a gente leva para o lado romântico, para o lado da paixão. Na verdade, algo que enebria, ou seja, deixa embriagado, prende, ou seja, tira a liberdade, entontece, tira a razão, prende, enebria, entontece. És fascinação. Mas me desculpe o poeta, não é amor. Não pode ser amor. É paixão. Paixão que é ligado muito mais aos nossos vícios morais. Paixão é fruto ainda da prisão do espírito, da prisão da alma, às suas fases evolutivas instintivas. Mas não é amor, principalmente sob o paradigma que nós estudamos o amor, que é Jesus de Nazaré. Mas teu sorriso prende, inebria, entontece, é a fascinação. Isto é, de fato, um estado fascinado. Eu trouxe para a gente relembrar um pouco o texto de Sócrates, na verdade, o texto de Platão, intitulado Apologia de Sócrates. A Apologia de Sócrates é o texto onde se faz o elogio de Sócrates, é o texto onde Platão apresenta Sócrates como o próprio defensor de si mesmo perante o tribunal ateniense. E a gente sabe o destino de Sócrates, a gente sabe a história de Sócrates, mas uma coisa que a gente poucas vezes pensa é que o Sócrates era uma pessoa, um filósofo, muito atento. Ele não só divulgava a pré-existência e a transmigração da alma, ou seja, a alma pré-existe à geração do corpo e sobrevive à morte do corpo. Isso é pré-existência. E transmigra de corpo em corpo para aprendizado. Isso que Kardec chamou de reencarnação. Essa é a filosofia básica de Sócrates. Sócrates não só divulgava esta realidade do espírito humano, mas também vivia plenamente consciente no cotidiano existencial da sua vida cotidiana, ciente e atento para aquilo que o Espiritismo trouxe como sendo a influência do mundo espiritual no nosso mundo sentimental, no nosso mundo de pensamentos, consequentemente nas nossas palavras e nossos atos. Sócrates vivia sob a atenção, com muita atenção a essa realidade. Tanto que nessa obra aqui, quando ele, diante do tribunal que o acusava e o condenou à morte, porque ele foi, a sua acusação era de que ele era impiedoso, ou seja, ímpio, não impiedoso, ímpio, infiel. Ele não tinha o hábito de praticar os deveres religiosos. Quais eram os deveres religiosos na época da Grécia Antiga? Era o paganismo, era fazer oferendas de sacrifícios de animais aos deuses. O Sócrates foi acusado de ser relaxado em relação a essa prática. E de perverter, de subverter a ordem moral, ensinando coisas
contrárias aos interesses do Estado, da cidade-nação Atenas. Sócrates ensinava aos jovens a pensarem, por isso ele foi condenado à pena de morte. Mas quando ele estava se defendendo, ele foi o próprio advogado dele mesmo, quando ele estava se defendendo perante o tribunal de acusação, depois que ele foi condenado, os discípulos perguntaram para ele, falaram para ele, mas Sócrates, você disse algumas coisas e ofendeu o tribunal, por que você não mudou o seu discurso? Por que você não mudou a sua fala? Por que você não mudou a sua postura? E aí que é interessante, porque o Sócrates diz assim, ao fazer isso, repito-vos, cumpro as ordens de Deus, dadas por intermédio de vaticínios, ou seja, de previsões, e sonhos, e por outros meios de que se serve a providência divina para ordenar ao homem que faça alguma coisa. Ou seja, ele fazia tudo o que ele fazia seguindo a orientação dos espíritos que com ele se comunicavam, que ele chamava de daimon. O espírito protetor de Sócrates, ele chamava o meu daimon. Ou seja, traduzindo para hoje, o meu demônio. A gente vê por aí que esse termo demônio não tem o significado na sua origem que se atribui a ele hoje, as religiões. Daimon, demônio, nada mais é do que um espírito que se comunica com os homens. E o Sócrates diz, quando um dos discípulos falou, mas por que você não mudou seu discurso? Você foi condenado à morte. E foi executado, né? A gente sabe, ele foi executado tomando veneno, cicuta. E ele diz o seguinte, o que me ocorreu, senhores juízes, falando para o tribunal, a vós é que chamo contínuo de juízes, foi algo prodigioso. A usual inspiração, a da divindade, sempre foi rigorosamente assídua em opor-se às ações mínimas quando eu ia cometer um erro. Ele está dizendo para os juízes o seguinte, todas as vezes que eu estava prestes a cometer uma ação errada, equivocada, o meu daimon, meu espírito protetor, me advertia. Olha, não vá por aí que você está indo para o caminho errado, não faça isso que não vai ser bom para você nem para o outro. Agora, porém, acaba de me ocorrer o que vós estáis vendo, o que se poderia considerar, e há quem o faça, como o maior dos males. Ele está sendo processado, ele fala, todo mundo vê isso como o maior dos males que pode ocorrer com uma pessoa, um processo que pode levá-lo à morte. Ele continua, mas a advertência divina, ou seja, a comunicação do daimon, não se me opôs de manhã ao sair de casa, nem enquanto subia aqui para o tribunal, nem quando ia dizer alguma coisa. No entanto, quantas vezes ela me conteve em meio de outros discursos? Estava fazendo discursos e, de repente, o daimon, seu espírito protetor, intervia no seu pensamento e ele entendia que era para não endereçar o discurso para aquele lado. E ele interrompia, ou seja, ele vivia plenamente em comunhão com seu espírito protetor. Mas hoje não se me opôs voz, vez alguma no decorrer do julgamento, em nenhuma ação ou palavra. A que devo atribuir isso? Vou dizer-vos, é bem possível que seja um bem para mim o que aconteceu, e não é forçoso acreditar que a morte seja um mal. Disso tem agora, e não é obrigado a acreditar que a morte seja um mal. Ele está dizendo, isso que me aconteceu, se o meu espírito protetor não me impediu, e eu estou sendo condenado à morte, talvez seja isso para o meu bem. Está dizendo Sócrates. A que devo disso, tenho agora uma boa prova, porque a usual advertência do meu espírito protetor não poderia deixar de opor-se
se não fosse uma boa ação o que eu estava para praticar. Então ele está dizendo que o espírito protetor dele não o impediu de ir ao tribunal, fazer o discurso que ele fez, manter a sua postura. Isso para ele não, se o espírito protetor não o impediu, é porque não era uma coisa equívoca, não era uma coisa errada, não era uma coisa má para ele. É? Aí ele continua: façamos mais esta reflexão. Há grande esperança de que isto seja um bem, a condenação dele à morte. Ele está no final do discurso dele perante o tribunal, depois que ele já tinha sido condenado à morte. Façamos mais uma reflexão. Há grande esperança de que isto seja um bem. Morrer é uma destas duas coisas. Ou o morto é igual a nada, ou seja, morreu, acabou, não tem nada, e não sente nenhuma sensação de coisa nenhuma. Ou então, como costuma-se dizer, trata-se de uma mudança, uma emigração da alma, do lugar deste mundo para outro lugar. Se não há nenhuma sensação, se é como um sono em que o adormecido nada vê nem sonha, que maravilhosa vantagem seria a morte. Ele está dizendo de duas coisas uma: se a morte é um nada, eu não vou sofrer. Se é alguma coisa, né, vamos ver aqui. Logo, se a morte é isso, digo que é uma vantagem, porque assim sendo, toda a duração do tempo se apresenta como nada mais do que uma noite. Se, de outro lado, a morte é como a mudança daqui para outro lugar, e está certa a tradição de que lá estão todos os mortos, que maior bem poderia haver que esses senhores juízes? Né? Então eu trouxe essa ilustração do Sócrates, que é para a gente. O nosso estudo de hoje foi sugerido pela nossa irmã Dora. Como identificar o estado obsessivo intermediário da fascinação. Como identificar fascinação. Né? É importante o ensinamento de Sócrates. Por que eu trouxe Sócrates para essa aula de hoje? Né? A gente sabe, Kardec fez na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo uma leitura, uma análise e uma crítica da filosofia de Sócrates e de Platão. E colocou esses dois filósofos como sendo precursores morais da moral que Jesus veio ensinar, preparadores da humanidade para a moral elevada que Jesus veio ensinar. Então Sócrates mostra aqui a sua confiança plena no seu anjo da guarda, no seu espírito protetor. E a pergunta da Dora é nesse sentido: como a gente identifica a fascinação? Vamos ver o que é fascinação, primeiro, segundo a tradução de Kardec. Né? Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 123, da obsessão, ele colocou no capítulo 23 da obsessão, no item 238, a obsessão simples, isso no livro dos Médiuns, viu, minhas irmãs, meus irmãos? No item 238, a obsessão simples, no item 239, a fascinação. E aí diz Kardec o seguinte: a fascinação tem consequências muito graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Vamos pensar no caso de Sócrates. Ele estava indo para o tribunal e não recebeu nenhum bloqueio, nenhum impedimento no campo do pensamento, evidentemente, da parte do seu espírito protetor, o seu daimon, para ele não dizer aquilo que ele estava prestes a dizer, que o levou a ser condenado à morte. Sócrates teve plena consciência disso, pleno esclarecimento dessa relação com o seu espírito protetor, e em nenhum momento ele duvidou disso. O que está dizendo Kardec é que a fascinação, né, paralisa a nossa capacidade de julgarmos as comunicações por pensamentos, por sentimentos que a gente recebe. O que o médium fascinado não se considera enganado.
O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação, ou seja, um espírito ignorante se passando por um espírito sábio na comunicação, e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este absurdo salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. E aí aqui a gente tem neste livro dos médiuns aqui da tradução do professor Herculano Pires, ele faz uma nota de rodapé. Eu vou ler porque é importante isso. A fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, ou seja, sorrateira, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados quanto sugeridos a escritores vaidosos, ou por meio de envolvimento de palestrantes e dirigentes das instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Então, a fascinação, Dora, é a modalidade obsessiva preferida dos espíritos para dominarem aquelas pessoas que médiums dão comunicações espirituais, psicografadas, psicofonadas, palestrantes que fazem as suas explanações em público e escritores, seja no meio do movimento espírita, seja na literatura de uma forma em geral, seja nas outras doutrinas religiosas, seja na filosofia de um modo amplo. A fascinação é o domínio do pensamento, é um grau de obsessão que não chega a dominar ainda o corpo físico, domina somente o campo dos sentimentos e o campo dos pensamentos. E o médium tem a sua vontade, a pessoa, tem a sua vontade mesclada com a vontade do espírito, de modo a não distinguir mais o que é seu, o que é do espírito. Este é o grande drama das religiões atualmente. Esse é o grande drama dos homens públicos atualmente. Este é o grande drama dos palestrantes, dos escritores, dos coordenadores de reunião mediúnica, dos médiums, dos coordenadores de estudos. Por quê? Porque dominado o pensamento, domina-se aquilo que se ensina. Isto o materialismo é um domínio já flagrante no meio da filosofia acadêmica, no meio da ciência, porque por mais evidente que seja a existência do espírito, ainda se nega essa realidade nos meios científicos e nos meios acadêmicos, filosóficos e literários, por exemplo. Então vê-se que a fascinação prende, enebria, entontece. Kardec dá mais uma dica aqui na Revista Espírita, na Revista Espírita de 1858, a respeito dos sintomas da fascinação. Ele diz o seguinte: na Revista Espírita, no mês de outubro de 1858, entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós, que agem mais particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhamo-nos e cujo impulso seguimos sem o nos apercebermos. Entre os espíritos que nos cercam, há os que se ligam a nós e que agem particularmente sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos, e cujo impulso seguimos sem a gente perceber. Felizes seremos se escutarmos a voz, dentre esses espíritos que nos cercam, somente a voz dos bons, como fazia Sócrates.
E aí Kardec continua. A subjugação é uma ligação sentimental, moral, portanto, que paralisa a vontade de quem a sofre, impelindo a pessoa às mais desarrazoadas ações e, por vezes, às mais contrárias ao seu próprio interesse. A fascinação é uma espécie de ilusão produzida, ora, pela ação direta de um espírito estranho, ele age diretamente, mesclando o seu perispírito com o perispírito do encarnado, portanto, impondo a sua vontade sobre a vontade do encarnado e, consequentemente, dominando os pensamentos do encarnado. Ora, por seus raciocínios capciosos, ou seja, naquela ação sutil, subliminar, insuflando pensamentos de uma forma discreta, sugestões pseudo-sábias, de coisas que têm só uma aparência de verdade, mas que no fundo é falsa. É um sofisma, usando a linguagem filosófica, é mentira. Ele dá uma aparência de verdade na sua insinuação do pensamento, como se fosse algo bom para o sujeito, para o encarnado, e no fundo vai ser-lhe prejudicial, vai lhe ser prejudicial. E esta ilusão produz um logro sobre as coisas morais. Falseia o julgamento da pessoa, ou seja, entorpece a razão, enebria a razão, o entendimento, e leva a tomar-se o mal pelo bem. Este é o efeito principal da fascinação. Aonde chega isso para nós? Quem trabalha nas casas de tratamento, quem trabalha nas casas de terapias, quem trabalha nas casas espíritas, onde faz o atendimento fraterno, onde faz os tratamentos de desobsessão, psicofluidoterápicos, né, os passes, as cirurgias espirituais, recebem as pessoas e as entrevistam antes num processo que se chama atendimento fraterno. E ali a gente ouve. As pessoas colocam o seu estado emocional, o seu estado de pensamentos e revelam com isso o que lhe vai na alma, os seus sentimentos. Eu estudo essa matéria há muito tempo, com muita atenção, porque os depoimentos que a gente ouve, por exemplo, há muito tempo atrás, eu vi o depoimento de uma jovem modelo, isso eu falei na aula de obsessão já, uma jovem modelo no interior do estado de São Paulo que estava sofrendo de anorexia e de bulimia e acabou desencarnando dessas doenças. E ela dizia o seguinte: eu olho no espelho, eu sei que eu estou magra, eu vejo que eu estou magra, mas eu ouço uma voz falando que eu estou gorda, eu não como. E desencarnou. Quantas vezes a gente ouve isso, no sentido, no ouvido espiritual interno, vai por aqui, e a gente vai e quebra a cara. Vai por ali, a gente vai e quebra a cara. Faz isso, a gente faz e quebra a cara. Una-se com essa pessoa, fascinado, amor, não, paixão, e quebra a cara. Quantas vezes a gente já está com o estômago absolutamente saciado, cheio, e a gente continua comendo? Quantas vezes a gente já está embriagado numa festa? Eu, quando na época que bebia, era meu vício predileto. Enquanto não visse o fundo do barril, não parava. Quantas vezes a gente para de trabalhar, sabe que já trabalhou demais, e tem aquela voz: não, você precisa economizar, você precisa fazer previdência para os seus filhos, e morre estressado, desgastado de tanto trabalho. Porque a gente vive constantemente influenciado por esse mundo espiritual de sentimentos e de pensamentos ao nosso redor. Kardec faz uma pergunta: por que é que os espíritos fazem isso? Os espíritos perdidos, os espíritos sofridos, doentios, ignorantes, fazem isso com a gente.
Os espíritos respondem, é porque eles não avançam, eles não conseguem avançar, e eles querem que a gente fique paralisados também. Olha o que Sócrates fazia, respondendo, já começando a responder, tentar responder, né, Dora, a sua pergunta, como identificar a fascinação, que é o mais importante. Sócrates, num outro diálogo que o Platão apresenta, intitulado Críton, né, aquele trecho que eu li estava na Apologia de Sócrates. Nesse diálogo chamado Críton, ou seja, do dever, o Sócrates diz assim. O Críton pergunta, quando então, o Sócrates está dizendo para o Críton, quando então, prosseguiu Sócrates, a alma encontra a verdade? Quando encontra a alma a verdade, está dizendo Sócrates, vimos que enquanto a procura com o corpo, é enganada por ele. O corpo a induz a erro. E aí continua Sócrates, não é principalmente pelo raciocínio, pelo entendimento, que a alma chega a ver. Se chega a ver-se a alma, claramente manifesto algo do que os seres são na realidade. E não raciocina melhor, diz Sócrates, quando não é perturbada pela visão, nem pela audição, nem pela dor, nem pela volúpia, e é encerrada em si mesmo, voltada para dentro de si mesmo a alma. Não raciocina melhor quando deixa que o corpo lide com elas sozinho, com essas coisas da dor, da audição, da volúpia, e sem ter relação alguma com ela, dentro do possível, e se dedica ao que ela é para conhecê-la, a alma. Por isso é que ele diz o seguinte, não é, portanto, quando a alma do filósofo despreza o corpo, do qual foge, e procura estar só consigo mesma, dá para a gente perceber aqui que Sócrates está descrevendo o processo de autoconhecimento, Dora. Lembra na pergunta 919 do Livro dos Espíritos? Vocês sempre destacam aí, ó, volta a Cláudia, a Dora, a Aninha, a Thaís. A Thaís foi a primeira a já manifestar aqui. Eu já vi que tem uma pergunta da Thaís, uma afirmação da Thaís aqui. Daqui a pouco a gente chega lá, Tatá. Aguenta aí. Na pergunta 919, tão destacada, conhece-te a ti mesmo, é o jeito de ser feliz nessa vida. E de resistir à influência do mal. Conhece-te a ti mesmo. Quando Kardec pergunta isso, Santo Agostinho está remetendo a Sócrates. Por quê? Olha o que Sócrates fala logo em seguida. Há algum sentido corporal por meio do qual chegaste a apreciar as coisas de que, de fato, como a nobreza, a sanidade, a força, em resumo, a essência de todas as coisas, isto é, aquilo que elas são nelas mesmas? Conhecer-se, tendo o corpo como mediador do conhecimento, o que nelas existe de mais verdadeiro? Ou se aproximará mais do fim desejado aquele que entre nós, que se encontre em maior grau e mais preparado para pensar por si mesmo a coisa que observa e toma por objeto? E o conseguirá mais claramente quem examinar as coisas apenas com o pensamento, sem pretender aumentar sua meditação com a visão, nem sustentar seu raciocínio por nenhum outro sentido corporal. Conseguirá mais claramente se conhecer e examinar a verdade das coisas aquele que se servir do pensamento sem nenhuma mistura, procurando encontrar a essência pura e verdadeira, sem o auxílio dos olhos ou dos ouvidos, e, por assim dizê-lo, completamente isolado do corpo, que apenas transtorna, fuça a sua alma e impede que encontre a verdade. O corpo transtorna a alma, os sentidos físicos, e a impede de encontrar a verdade. Se alguém pode conhecer a essência das coisas,
Não é precisamente este sujeito que se autoconhece, que se auto-investiga, de que acabo de falar? Então, Dora, a sua pergunta, como a gente identifica, como a gente detecta o médium fascinado, o sujeito fascinado, a pessoa fascinada, o escritor fascinado, o doutrinador na reunião mediúnica fascinado, o palestrante fascinado, aquele que faz o atendimento fraterno fascinado, o padre fascinado, o pastor fascinado, o guia espiritual fascinador. Como a gente identifica? A gente vem falando sempre que toda obsessão começa primeiramente no campo do sentimento. Mas o sentimento nós não estamos acostumados a investigar. Não investigado o sentimento, imediatamente a obsessão avança para o domínio do pensamento. E por que investigar o sentimento é importante? Porque é através do sentimento que nós nos aproximamos ou nos deixamos aproximar desses espíritos doentes. É pelo sentimento semelhante, não necessariamente idêntico, ou por uma vingança espiritual, que também existe e é muito mais frequente. Kardec diz na outra revista espírita que a gente viu, que a fascinação e a subjugação têm quase sempre origem nas relações desequilibradas das nossas existências passadas, cujos espíritos adversários nossos, inimigos nossos, não reencarnaram e nos perseguem nesta encarnação. Então, o hábito de diariamente investigar o pensamento é fundamental para nós detectarmos o processo de obsessão no grau de subjugação. É o hábito de estudo, de conhecimento das leis e dos princípios fundamentais da vida humana, da vida espiritual, dos espíritos desencarnados em relação com os espíritos encarnados e, sobretudo, das leis morais. Tem que estudar para que a gente tenha condições de avaliar no campo do pensamento uma informação que a gente recebe. Porque se a gente não tem a base teórica, fundamento, por isso que Jesus falou, olha, conhecereis. Indicou, recomendou Jesus o estudo. Sócrates está falando aqui, tem que buscar a verdade das coisas, é na meditação, é internamente, não é com os sentidos físicos, não é com o corpo, é com o mergulhar na alma que nós vamos descobrir a verdade, a essência nossa e a essência das coisas, dos objetos. Por isso que Jesus falou, busca o conhecimento verdadeiro, do verdadeiro, não do falso, do sofisma, da ilusão, da paixão, que o conhecimento da verdade vos libertará. Então a gente tem que estudar, não tem jeito. E estudar... Ontem uma irmã, Andréia, acho que foi a Andréia que fez uma sugestão, um comentário, falou por que os espíritas ainda desconhecem tanto, a maioria das pessoas, desconhecem tanto os fundamentos, as bases estruturais do espiritismo ainda. Por que a gente ouve falar tanta besteira ainda? Porque não se estuda Kardec. É em Kardec que estão as bases. É em Kardec que a gente vai encontrar recursos, fundamentos para rejeitarmos uma palestra que é sofística, uma palestra que não é verdadeira, um testemunho, um depoimento, uma orientação dentro da casa espírita que não é verdadeira, uma obra escrita que não é verdadeira, seja tanto anímica da capacidade tanto do escritor espírita, quanto principalmente psicografada. Se a gente não conhece a verdade das leis e princípios espirituais, a gente fica comprando gato por lebre. E se a gente não se conhece aos nossos sentimentos, se a gente não mergulha dentro de si em prece e recolhimento diariamente,
A gente vai ter um pensamento assoprado no nosso sentido interno. A gente não vai saber distinguir se esse pensamento bateria. Voltou? Voltou o som? Trocando a bateria do irmão microfone. Então vamos começar a responder as nossas perguntas aqui, porque esse tipo de microfone, ele consome essas bateriazinhas de 9 volts aqui mais do que a minha esposa consome iogurte. Vamos lá. Deixa eu colocar essa outra aqui para ir carregando, porque elas são recarregáveis, porque isso aqui custa uma fortuna, Deus me livre. Se acabar novamente, a gente tem reserva. A Thaís. Um abraço, Tatá. No livro Sócrates, um homem do nosso tempo, há uma frase interessante. Sócrates viu e praticou a filosofia não como uma atividade acadêmica, mas como uma atividade humana. A filosofia foi expropriada pela atividade acadêmica. Hoje não se estuda, hoje não se pratica mais filosofia nas faculdades, nas universidades. Não se pratica mais filosofia. Hoje se estuda a história da filosofia. E cada vez mais, como a própria ciência, recortada em compartimentos muito estanques e mínimos, especialidades. A ciência não tem especialidades hoje. A ciência médica, por exemplo, não tem especialidades. Hoje ninguém estuda mais o homem integral. Hoje se estuda especialista em mãos, especialista em cotovelo, especialista em ombro, especialista em omoplata, especialista em vista. Não se estuda mais, não se analisa o conjunto ser humano mais hoje, corpo humano. A mesma coisa é a filosofia. É por isso que essa frase aqui, esse ensinamento que a Thaís trouxe para a gente, é absolutamente verdadeiro. Sócrates não fez filosofia acadêmica. Quem fez filosofia numa escola foi Platão, Aristóteles, e daí depois veio. Depois São Tomás de Aquino, e aí os escolásticos, e aí a filosofia medieval, filosofia iluminista, Kant, e aí na contemporaneidade se perdeu. Porque antes se filosofava. Hoje só se estuda a história da filosofia. E a filosofia é uma atividade absolutamente humana. Todos os dias, eu estava falando para minha esposa, tudo que a gente dedica de pensamento, olha, por que eu estou fazendo isso? Será que isso é certo para a minha vida? Será que esse político está agindo corretamente? Será que esse autor, esse escritor, esse pintor, esse compositor, todas as vezes que a gente analise uma música contemporânea e vê se ela é adequada para a educação dos nossos filhos, por exemplo, nós estamos fazendo filosofia. Nós estamos fazendo filosofia. Porque cultura surgiu no meio da filosofia. As ciências surgiram no campo da filosofia. Falei com a Thaís a semana retrasada, assista o filme Alexandria. Ali era a astronomia, física. Era uma filósofa, uma das primeiras filósofas egípcias, né, porque morava em Alexandria, fazendo ciência dentro da filosofia. Depois é que os escolásticos, as pessoas depois do iluminismo, começaram a dividir a filosofia em ciências físicas, depois de Newton, mas Newton era filósofo. Sir Isaac Newton é um filósofo da mais alta envergadura. René Descartes, matemático, filósofo, geometria, surgiu dentro do campo da filosofia. Thaís tem absoluta razão. Sócrates foi implacável com a afirmação sobre fascinação. O que não temos, o que não somos, o que nos falta, eis os objetos do desejo e do amor. É exatamente isso, no amor aqui como paixão, não o amor fraternal, ágape, como Jesus nos ensinou, né? A Dora faz
Faz uma afirmação aqui meio irônica, né, Dora? Somente com eles, Paulo? Palestrantes, escritores, etc. Não, Dora, comigo também, professores, com alunos, com todo mundo que se dedica a uma atividade de exposição, Dora. Infelizmente, a fascinação hoje dominou a humanidade. Essa é a grande verdade. Basta a gente ver o que acontece hoje com o movimento espírita brasileiro, que foi rachado no meio. Logo após uma advertência dos maiores líderes do movimento espírita hoje, para tomarmos cuidado que o movimento espírita estava sendo obsidiado, atacado por espíritos trevosos, as instituições espíritas, as casas espíritas, os dirigentes espíritas e as famílias dos dirigentes e trabalhadores espíritas. Foi o último reduto institucional, religioso e filosófico a ser penetrado pelos espíritos trevosos, como mostra André Luiz lá no capítulo 1 da obra Libertação. Há uma organização das trevas para domínio das instituições humanas. O espiritismo, o movimento espírita brasileiro foi o último reduto. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não vencermos essa cisão que houve no movimento espírita, se nós não atendermos a recomendação de Jesus, que diz o seguinte: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E nós permitimos hoje que os espíritos pseudo-sábios invadissem o último bastião de defesa da dignidade filosófica e religiosa e acabaram com a unidade do movimento espírita, que nunca foi muito grande coisa, diga-se a verdade. Mas agora deram um golpe quase que definitivo. Por isso nós precisamos reagir. Kardec fala que a fascinação, essa obsessão que não é ostensiva, todo mundo pede mediunidade ostensiva hoje. Eu não sou médium ostensivo, só tem valor o médium ostensivo. A intuição, a inspiração, a sensação não tem valor, porque não psicografa, não dá manifestações ostensivas da influência espiritual ou de uma comunicação espiritual. Kardec diz que é muito menos prejudicial uma subjugação flagrante que joga a pessoa no chão, que leva a crises epiléticas, que leva aos manicômios e às clínicas de desintoxicação, é muito menos prejudicial, esse último grau de obsessão, diz Kardec, menos prejudicial do que a fascinação, que caminha desenfreada no seio da humanidade e a maioria das pessoas ignora. Em prejuízo de si mesmas, fazendo coisas que levam à possessão, ao domínio total. E a gente, alertado por Kardec, não prestou atenção. E vê médiums dando depoimentos e expondo coisas na mídia aí, que são absolutamente reprocháveis, coisas repreensíveis do ponto de vista da doutrina espírita, claro. Então não é só com eles não, Dora, que acontece isso, é com todos nós. A Patrícia Ferreira. Oi, Patrícia. Seria aqueles que usam meios lúdicos e ao mesmo tempo palavras as quais agradam ouvir e nos prendem em fascínio do irreal? Mas que definição precisa, Patrícia? É exatamente isso. A literatura mundial está cheia disso. Visto a enorme profusão de obras de autoajuda. Não existe nada mais eficiente para nos autoajudarmos a sairmos da depressão, sairmos dos transtornos obsessivos compulsivos, das síndromes de pânico, do que o autoconhecimento como espírito infinito. Não há nada que nos ajude mais a evoluirmos, a sermos felizes, do que o Evangelho de Jesus. E aí a gente vê, e eu falo com um pouco de conhecimento, porque eu frequento
vários meios de estudos, tanto acadêmicos nas universidades de filosofia, quanto no meio do yoga. Eu sou professor de yoga, de meditação. Eu tenho amicíssimos que consomem livros e mais livros, palestras e mais palestras, retiros espirituais e mais retiros espirituais, que não nos levam a avançar nada. A gente continua fascinado e iludido com autoajuda que não nos dá sustentação para mantermos um dia sequer num estado de pacificação da alma. Porque a gente, como a Patrícia está falando, são meios lúdicos, agradáveis, que não nos promovem a verdadeira modificação. E não promovendo a verdadeira modificação espiritual, moral dos nossos valores, nós não recebemos ajuda dos bons espíritos. E não recebendo a ajuda dos bons espíritos, nós ficamos completamente sujeitos às influências dos espíritos ignorantes que querem nos manter neste nível reduzido de evolução espiritual. Tem toda a razão, Patrícia. A Thaís, em um artigo, o Dr. Iso Jorge diz que a fascinação é um prazer cego de uma paixão. Por isso que lá no final da música, quando eu cantei "És fascinação, amor", não é amor isso não, isso é paixão. E a gente adora a paixão, né? A gente adora estar apaixonado, mas a paixão não nos liberta. O que nos liberta é o amor, é a caridade verdadeira, né? Adora. Como o encarnado possuído pelo espírito obsessor pode se libertar dessa sintonia sem o querer? E esse é o complicativo. Exatamente, Dora. Se você não desejar, mas desejar profunda e sentidamente, se você não impulsionar a sua vontade, você não vai conseguir modificar esse estado de obsessão por fascinação. Você não vai sair do estado depressivo, que são consequências da fascinação. Então, é muito difícil. Por isso que precisa ter o conhecimento. É o conhecimento que liberta. Porque tendo o conhecimento de que você está sendo dominado por uma vontade alheia, eu falei, a Thaís disse que eu nunca tinha ouvido esse termo, tem que ser ruim para se livrar da obsessão, tem que ser ruim para se livrar da fascinação, e tem mesmo. Tem que ser ruim mesmo, porque tem que afirmar a sua vontade e não negar a sua vontade. Nesse sentido, afirmar a sua vontade moral, de libertação. Nietzsche trabalhou muito isso, a afirmação e a negação da vontade, o filósofo Friedrich Nietzsche, e o filósofo Schopenhauer também, Arthur Schopenhauer. No caso, é exatamente o contrário do que eles falavam. Afirmar a nossa vontade é ser livre. Não no sentido de prejuízo dos outros, mas não se deixar escravizar por nada. Lembra do apóstolo Paulo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me deixar escravizar por nada. Porque a partir do momento que eu me deixo dominar na vontade livre, eu me nivelo com os seres irracionais. Não tem nada mais alto amor do que isso. Amor de si, estima por si. Os gregos tinham esse conceito de notsiaton, que é conhece-te a ti mesmo. E tinha o conceito de epimeleia reaton, que é o amor por si mesmo. Ser livre, buscar ser livre, é buscar desenvolver o amor por si mesmo, a dignidade por si mesmo. E todas as vezes que a gente se deixa influenciar por uma vontade alheia, a gente perde a liberdade. É isso mesmo, Dora. A Patrícia diz mais uma pergunta. Fique à vontade, viu, Patrícia? E quando a gente cede a esse assédio, quando a gente sofre as ações dessa influência, os espíritos de luz, ao ver que fomos influenciados, não nos ajudam a corrigir quando cai o véu e vemos que a realidade e o erro, vemos a realidade e o erro que cometemos? Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Mas antes da gente cometer o erro, isso é importante. Isso é importante. O filósofo Immanuel Kant diz que aquele que nega a liberdade no ser humano comete um erro crasso, um erro infantil. Porque se esquece de
de investigar que se a gente olhar para trás com honestidade, a gente vai ver que quando a gente tomou uma decisão que lá na frente, ou agora, a gente entendeu que foi equivocada, a gente tinha no mínimo duas possibilidades. E a gente escolheu uma. Porque todas as vezes que tem um espírito perdido, zombeteiro, ignorante, leviano, nos soprando um pensamento desairoso que vai nos prejudicar, todas as vezes o nosso daimon, lembra do Sócrates, o nosso espírito protetor sopra outra possibilidade mais verdadeira e que vai ser melhor para nós. Só que no final, quem decide somos nós, é o arbítrio. Nosso espírito protetor, Patrícia, ele não violenta consciências. O espírito perdido, o equivocado, o pseudo-sábio, violenta consciências, porque ele não tem evolução ético-moral. Mas o nosso protetor, nosso daimon, nosso espírito protetor, anjo de guarda, ele não violenta o nosso arbítrio. Mas ele assopra também nos nossos sentidos internos qual é a opinião dele que seria melhor para nós. Então a gente, quando cai o véu e o outro espírito, a gente fez a burrada, bateu a cara no chão, o outro espírito sai dando risada na nossa cara. Nosso espírito protetor vem nos dar a mão para nos levantar. Mas aprender assim dói, não dói? Não dói aprender assim, né? Mas aí a gente levanta e o espiritismo não nos impede de cair. Mas o espiritismo nos auxilia a levantarmos mais rapidamente. Isso eu sou testemunha viva. Tá? A Silvia, oi, um abraço, Silvia Mendonça. Professor, o fluido espiritual difere-se do FCU apenas por estar relacionado a mais uma manipulação pelos espíritos? Toda a matéria do plano mental, bem como sua atmosfera, é constituída de fluidos alternados ou manipulados pelos pensamentos dos espíritos? Perfeito, Silvia, é exatamente isso. O observador, como já deduziu as pesquisas de física quântica, interfere na matéria. A consciência modifica o estado da matéria. O FCU, fluido cósmico universal, é a matéria básica, a matéria basilar, que os físicos estão tentando descobrir, os físicos quânticos, os cientistas quânticos. Então toda a matéria é plasmada, é modificada no seu estado pelo sentimento e pelo pensamento dos espíritos. É isso mesmo, Silvia. Agora, quando você entra no corpo mental, isso eu já não entro, Silvia. Eu entendo que existem vários... Nós estamos falando de revelações espirituais de gente muito séria, né? Que coloca subdivisões hoje no corpo espiritual, no perispírito. Eu evito fazer isso. Sinceramente, eu acho isso ainda uma pesquisa que nos desvia do objetivo principal. Nós não conhecemos nem o perispírito ainda. Nós não conhecemos no sentido científico e filosófico dos termos, nem o perispírito ainda. E já tem gente querendo estudar corpo mental, corpo vital, duplo etéreo. Conheça-te a ti mesmo. Nosso problema, o principal problema ainda no mundo hoje dos estudos, a nossa maior dificuldade é no campo da moralidade. Então eu fico ainda no Kardec trabalhando só o perispírito como o corpo moldado pelos sentimentos dos espíritos e que recebem da experiência encarnada as influências da matéria e das relações. Então eu não entro, Silvia, ainda nesse estudo de corpo mental, corpo vital, duplo etéreo. Isso aí para mim ainda é avançado demais. Eu fico mais com o meu pezinho no chão. Infelizmente até hoje temos melindres, diz a Silvia, entre nós espíritas, quando pedimos estudos em várias casas. Isso faz parte, infelizmente, da natureza humana ainda. Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito vaidosos. Acabei de dizer, nosso problema é de evolução moral.
Ninguém pode saber mais do que eu, ninguém pode conhecer mais do que eu, ninguém pode correr mais do que eu, ninguém pode beber mais do que eu. E a gente está entrando nessa vaidade, cultivo de coisas vãs. E não tem coisa mais vã para a gente cultivar do que a própria personalidade. Nós devemos cuidar do nosso caráter, que são os traços profundos, frutos de experiências em existências anteriores. Modificar o nosso caráter. Persona, a gente veste uma e joga fora, veste outra e joga fora, né? Então você tem toda a razão. Muito melindre. É isso que está acabando com o movimento espírita. A gente se esquece de uma coisa. A vaidade dos espíritas na França fez com que o espiritismo acabasse lá. E a gente está caminhando aqui, infelizmente, para o mesmo caminho. Lá se dedicou a investigações científicas, e científicas só tratou do aspecto científico do espiritismo. Não cuidou da evolução moral do ser encarnado, espírito. Por isso que o espiritismo acabou na França. E se a gente deixar, vai acabar aqui no Brasil também, influenciado por uma série de joio infiltrado no meio do trigo, que é Kardec. E estão tentando jogar sementes fajutas, falsas, sofismas, falácias no meio do movimento espírita, perdendo a base de estudo fundamental, a segurança filosófica, científica e moral que são as obras de Kardec. Infelizmente, Silvia, é isso mesmo. A Cássia Cristina. Quando identificamos uma pessoa da nossa família com esse quadro de fascinação e ela não quer ajuda, até que ponto somos prejudicados por essa convivência? No caso da família, eu tenho na minha família, é raro uma família que não tenha, faz parte do estado evolutivo do nosso planeta, infelizmente. Mas a gente vai superar isso. O que a gente pode fazer, o que eu consigo fazer, é orar. A oração e o recolhimento, como Sócrates estava falando, e Santo Agostinho fala, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, no recolhimento a gente consegue fazer autodesobsessão. E quando a gente consegue autodesobsessão, a gente tem claridade do nosso discernimento, do nosso entendimento, na nossa razão e segurança no nosso sentimento. Aí a gente pode ajudar o outro. Um cego não pode guiar outro. Quando você consegue autodomínio sentimental de pensamentos emocional e comportamental, você consegue segurança com relação à detecção de estados, de tentativas de subjugação e de fascinação, de obsessão. Você estando consciente desse estado de harmonia, tendo assimilado esse estado de harmonia, de absoluta independência e autonomia da sua vontade, que Kant chamou de liberdade, autonomia da vontade. Quando você conseguir nos seus estados meditativos de prece, ficar sozinho consigo mesmo e com seu espírito protetor, você vai ter um paradigma, um modelo, um estado padrão para falar, bom, agora eu estou sozinho, agora eu vou ajudar meu filho, agora eu vou fazer desobsessão aqui, meditando e orando com fé, eu vou afastar dele as más companhias espirituais. E a gente consegue. É para isso que Deus nos deu esse conhecimento. Não é para ficar tentando salvar o mundo, é para a gente salvar a si mesmo e aí salvar aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Mas é esse processo primeiro, Cássia. Você tem que estar livre. E aí você consegue auxiliar o outro. Jesus fala, um cego não pode guiar o outro. Tá? Lembre-se, os apóstolos que ainda estavam começando os seus estudos juntos de Jesus não conseguiram auxiliar o jovem endemoniado, mas depois conseguiram. Porque Pedro fez libertação de espiritual, Pedro fez cura, todos os apóstolos de Jesus depois conseguiram. Em 3 anos de convívio com o mestre, 3 anos de estudo só. Tem gente que está há 40, 50 anos dentro do espiritismo e não aprendeu nada ainda. Por quê? Porque fica só na casca do autoconhecimento e na casca dos estudos. É isso que a gente tem que buscar. Aninha, querida amiga capixaba, olhos mansos. Questionar é fundamental, ter pensamento crítico, observar. Sensacional, é isso mesmo, Aninha, isso é.
A crítica faz parte, a crítica, o pensamento crítico, analítico e crítico, faz parte do conhecimento. Por isso que os espíritos dizem para a gente, escrafunchem, né? Perscrutem a vossa consciência, sede duros com seus vícios morais e complacentes com os vícios dos outros. Investiga o seu sentimento, investiga o seu pensamento, mas escrafuncha mesmo. Perscrutar, diz Santo Agostinho. Isso é fazer análise, autoanálise, autocrítica, que vai gerar o autoconhecimento, que vai levar à autodignificação, o passo fundamental para o auto-amor, que os gregos chamavam de epimeleia hiaton, amor de si, mas um amor de si racional, com fé raciocinada, não patológico, apaixonado, entorpecido, encantado consigo mesmo. Isso é fascinação. E o mais importante, diz a Aninha ainda, permitir-se mudar-se e entender que seus pensamentos estão obsoletos, anacrônicos. Sempre é tempo de melhorarmos. Dá um trabalho mudar. A gente é muito acomodado. A Aninha tem toda a razão. A gente é muito acomodado. Né? Vou mudar. Tem uma coisa que me entristece. Eu morei muitos anos, eu nasci no interior de São Paulo, depois me formei, trabalhei 25 anos direto em São Paulo, na capital, e agora, já há 10 anos, voltei para o interior, para a minha cidade. E uma das coisas que me chateiam muito é encontrar um amigo de infância que, depois de um bate-papo, fala, nossa, você não mudou nada, você continua o mesmo. Isso me entristece profundamente. Eu faço um esforço, mas hercúleo por mudar. É importante mudar. Tem o Zé Simão, um jornalista, colunista, era da Folha de São Paulo, quando eu lia jornal ainda, que dizia, quem fica parado é poste. Pedra cria limbo. A água, dizia o Heráclito de Efésios, nós estamos num curso de filosofia, não se entra duas vezes no mesmo rio, porque a água está correndo, não é o mesmo rio, são outras águas, e você tem outras experiências. Tudo muda, tudo vibra e se encadeia no universo, dizem os espíritos, Kardec, Leon Denis. Tudo vibra e se encadeia no universo, desde o átomo até o arcanjo, que por sua vez também foi átomo. Ou seja, a evolução, a modificação é o que impulsiona o avanço. Tem toda a razão, Aninha. Vitor Ozai, muito prazer, Vitor. Acho que a gente nunca se falou aqui, né? Precisamos reagir através dos estudos e conhecimento, professor. É exatamente isso. A Fátima Rodrigues é uma querida amiga que frequenta direto os nossos estudos aqui. Um abraço, Fátima. Professor, se a fascinação é um tipo de influência espiritual, todos nós, médiuns, estamos então sob essa influência, pois recebemos todos os tipos de influências boas, ruins, sádicas, muitas das vezes, todas de uma vez só. Eu sinto isso, às vezes, fico a semana com pensamentos e sentimentos que eu sei que não são meus. Exatamente, Fátima. Exatamente, não. Médium aqui eu estou generalizando. Todos aqueles, como diz Kardec, que são passíveis de se influenciar pelos espíritos, são médiums. E todo mundo se deixa influenciar pelos espíritos. O espírito protetor. O espírito protetor é um espírito que nos influencia, fala conosco pelo pensamento. Então, todos os seres humanos, todos os espíritos encarnados são passíveis de serem fascinados. Porque quem se deixa, e é obrigado a deixar-se influenciar pelo espírito protetor, senão a lei de Deus não teria validade. Né? Quem é capaz de se deixar influenciar por um espírito superior, cuja assimilação dos pensamentos é muito mais difícil, com muito mais facilidade se deixa influenciar por um sofredor ao seu lado, por um ignorante, cujo pensamento e perispírito é muito mais próximo dos nossos. Então, todos os dias, e isso você tem toda a razão, Fátima, qual é a chave? Investiga pensamentos recorrentes. Se um pensamento vem e ele é maldoso, imediatamente a gente o repele, né? Esse espírito não vai tentar de novo, falar, pô, a pessoa está vigilante. Vigiai de Jesus e orai. Vigiai vem antes, ainda na frase de Jesus. E orai.
Porque para não cairdes em tentação, porque o espírito já sabe o que tem que fazer, quer dizer, diz Jesus, o espírito é pronto, ou seja, ele já sabe o que tem que fazer, mas a carne é apaixonante. Perfeito a sua colocação, Fátima. Então é importante vigiar pensamentos recorrentes, pensamentos fixos, ideias fixas. Analisa, como disse a Aninha, critica. Não tome a atitude precipitada, seja prudente, seja ponderado. Prudente não igual o PSDB que fica em cima do muro. Não, prudente na virtude da prudência, como diz São Tomás de Aquino. Agir com reta razão, isso é prudência. Agir com entendimento, com reflexão. Isso vai nos auxiliar a sermos menos fascinados. Luiz Otávio, ô Tavinho, um abraço, meu irmão. Autoconhecimento mais vigiai e orai, mais estudo, igual a necessidade de todo espírito. Autoconhecimento, vigilância e oração, e o estudo sistematizado, dedicado, como disse o Emmanuel Puxico, o estudo disciplinado. Isso faz a necessidade. Perfeita essa equação sua, Tavinho. Aline Barbizan. Acho que a gente nunca se falou aqui também, né, Aline? Melhor fonte é Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo. Melhor fonte é Jesus. Não tenho dúvidas disso. Foi por isso que eu, apesar de ser professor de yoga, ter especialização em meditação na Índia, ser fã do Bhagavad Gita, estudo Bhagavad Gita, Aninha também, Haribo, minha irmã. Mas eu escolhi Jesus. Podia ser budista. Eu escolhi Jesus. Podia ser islâmico. Eu podia ser judeu. Eu podia ser shintoísta. Mahavira, o profeta Mahavira, do fundador do jainismo, precursor do budismo, tem filosofia fabulosa. Eu escolhi Jesus porque eu entendo também que é o modelo mais prático e eficaz, porque vivenciou plenamente tudo, absolutamente tudo aquilo que divulgou. Foi coerente na teoria com a sua prática. Por isso só que eu entendo que o Evangelho de Jesus é o melhor para mim hoje. A Aninha coloca de novo, como mudamos o foco, esquecemos o real sentido de estarmos aqui. Exatamente, exatamente. Jesus já nos alerta disso lá, Aninha, porque a gente tem tanta preocupação com o de comer e o de vestir. Porque temos pouca fé. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Não, mas a gente caiu num sistema consumista que ficam nos vendendo. Nós nascemos dessa vez, né? Infelizmente, no lado ocidental do planeta, cuja cultura é determinada pelo capitalismo imperialista americano. Né? Eles mudaram, infelizmente, atualmente nós mudamos a máxima filosófica de René Descartes. Qual é a máxima filosófica de René Descartes mais importante, mais famosa? Penso, logo existo, não é? A gente se deixou envolver tanto pelo consumismo que a frase ficou assim: compro, logo existo. Não é isso que a gente faz hoje? A gente só tem estima por si mesmo se a gente consegue trocar de carro cada 2 anos, se a gente consegue consumir a moda da estação, senão a gente não tem estima por nós elevada. Preciso elevar minha autoestima. Ao invés de você se conhecer, ver as suas potencialidades ético-morais e espirituais, de virtude, não, você vai para o shopping e compra uma calça jeans nova. 3 meses depois mudou a estação do ano. Se você vive em função disso, se a sua estima por si é andar de acordo com a moda, a cada 3 meses mudou a estação, você está com baixa estima por si mesmo novamente. Porque senão, enquanto você não comprar a calça, agora que vai entrar a primavera, né? Já estamos no inverno? Estamos no inverno. Então minha calça tem que ser de veludo. Entrou a primavera, eu tenho que ter uma bermudona, porque senão minha estima... para com isso. Sócrates, nós estamos falando de Sócrates, hoje andava pelo shopping de Atenas, que era a Ágora ateniense, era o shopping de Atenas, olhando para as coisas, assim, as vitrines, falando assim, nossa, quanta coisa tem que eu não preciso. Sócrates dizia, tolo é aquele que cuida mais do que ele tem
do que ele é. Exatamente isso, Aninha. Esquecemos o real sentido de estarmos aqui. Como falhamos? Quando saí do filme Apóstolo Paulo, que tive a oportunidade de assistir com tantos amigos queridos, inclusive eu, um abraço, saí refletindo justamente isso. A frase final desse filme é sensacional, né? Vida, meus irmãos, vida plena, diz Paulo, o apóstolo, no final. E isso está nas suas cartas. Vida plena é a moral do Cristo. E como dizia Sócrates antes dele, morte é lucro. Deixa eu falar nisso, deixa eu ler aqui o que o Sócrates fala para os juízes no final do julgamento dele, que serve muito bem para nós. Está aqui no final da Apologia. Ui, ai. Olha aqui, onde vai a filosofia cristã de Jesus, filosofia do Cristo libertador. Sócrates, ao final do julgamento lá, que depois que ele tinha sido condenado à morte, ele diz o seguinte: bem, é chegada a hora de partirmos, senhor juízes. Eu vou para a morte, vós para a vida. Quem segue o melhor destino? Se eu, se vós, é segredo para todos, exceto para Deus. Quando Paulo estava sendo decapitado, ele, vida é viver segundo o ensinamento de Cristo. Isso é vida. A morte, para quem vive assim, é lucro. É isso mesmo, Aninha. César Rodrigues dos Santos. Devemos colocar os ensinamentos adquiridos na prática, na família, no trabalho, na academia. Sem dúvida nenhuma, vai chegar um tempo em que a filosofia vai recuperar a sua dignidade como orientadora dos homens. Filosófia, amigo do conhecimento, amigo da sabedoria, né? E a filosofia cristã trouxe a filosofia do Cristo, não de São Tomás de Aquino, não de qualquer outro pai da igreja, não, a filosofia de Jesus trouxe a mais alta densidade, a maior densidade filosófica. Quem trouxe foi Cristo. Eu estudo Bhagavad Gita, eu estudo Vedas, Vedantas, Upanishads. A mais alta filosofia, estudo Sócrates, Platão, sou especialista em Kant. Né? Foi Jesus quem trouxe, que é a filosofia da plena realização da liberdade, que é o que o César está colocando aqui, colocar na prática. E toda filosofia, sem realizar, nos auxiliar a desenvolver a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade, é vã. Deus é tão misericordioso que nos dá o fardo proporcional às nossas forças. Exatamente, Aninha. E é por isso que Jesus é a mais alta filosofia. Você está cansado do seu fardo? Venha a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque o meu jugo, o que é jugo? É entregar jugular. Aqui. O meu jugo é leve, diz Jesus, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É exatamente isso. Deus não nos dá fardo proporcional às nossas forças. É que às vezes a gente vai pegando um monte de tralha e jogando nas costas. Não limpa, não livra, não se livra do passado, não avança, fica carregando acumulações deletérias, prejudiciais, doentias na alma. A Beatriz Helena Solwen. Professor, é comum uma pessoa com depressão, ao iniciar o estudo do Evangelho com afinco, dedicar-se ao recolhimento e às preces sofrer ataques de obsessores? É o mais comum. Muito obrigado, Beatriz. Todas as vezes que a gente quer mudar para melhor, tem um monte de espírito do nosso lado tentando nos puxar para baixo. É por isso que eu digo, a Thaís morre de rir, você tem que ser ruim para se livrar da depressão. Você tem que ser dedicado, disciplinado, determinado, abnegado. Porque você vai tentar começar a estudar, por isso que eu falo, vai estudar o Espiritismo, vai estudar o Evangelho, vai estudar a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, ore antes. Porque senão você vai ter o seu pensamento perturbado, o seu entendimento não vai ser o mesmo, vai dar sono, vai falar, eu não entendo essa coisa aqui, e vai desistir. E é exatamente isso que os espíritos querem. Vocês não fazem ideia o que eu e a minha esposa estamos sofrendo
aqui em casa para a gente não conseguir fazer esse estudo. Ontem à noite a gente deixou tudo prontinho para fazer a transmissão. Quem entrou viu que não deu nada certo, tivemos que fazer tudo improvisado. Mas eu cheguei num ponto da minha vida em que eu não volto mais para trás. Eu não volto mais para trás. Tudo o que eu podia conseguir do mundo material, de relações, eu consegui. Materialmente, emocionalmente, culturalmente. Eu não tinha conseguido ainda moral cristã o suficiente para me satisfazer. E eu cheguei nesse ponto aqui, como diz São Paulo. Não sou digno ainda de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus eu já sou o que eu sou. Isso é a afirmação da minha vontade. Não volto mais a viver coisas do mundo. Eu vivo hoje para isso aqui, o estudo do Evangelho. Por isso, Beatriz, quando vier um pensamento de desistir, sofrer ataques de pânico, depressão quando vai estudar, quando vai para a casa espírita, quando está se encaminhando para o culto evangélico, para a igreja, para a missa, vá com determinação, porque tem um monte de gente querendo te puxar para baixo. Como eu disse, eles não avançam, dizem os espíritos, eles querem que a gente permaneça também estacionados. Gislene, muta, a Gislene a gente já fala sempre, né, Gislene? Tudo muda e se transforma, e nós, meros seres, somos tão lentos, ou na verdade acomodados, e não queremos mudar. É exatamente isso. A gente não quer mudar, a gente tem medo de mudança. E permanece criando limbo nos pés, né? Porque a pedra que fica parada ali na beira do córrego do rio ali cria lodo. E assim é com a gente, com o nosso sentimento, assim é com a nossa consciência, assim é com o nosso conhecimento. Cria lodo. Fica turvado, né? E nós nascemos, diz Jesus, foi para a luz. Faça brilhar a vossa luz. Eu estou aqui agora com vocês é porque Jesus acendeu uma luz em mim. E ele diz, não se acende uma luz e se coloca debaixo do algueire, debaixo da mesa, mas tenta se levantar cada vez mais alto para que ele ilumine os outros também. A luz de Jesus acendeu dentro de mim, é só por isso que eu estou aqui. Mas isso não combina com acomodação. A Claudinha fala, a Aninha fala de novo, muitas vezes não mudamos com medo de ouvir, mas você não é mais o mesmo. E olha, graças a Deus por isso, viu? Graças a Deus, não sou mais o mesmo. É isso mesmo, Aninha. Thaís, tão acomodada que até preparei uns puffs bem fofinhos para me acomodar melhor. Aí vem as questões 909 e 919 para chutar os puffs e deixar incômodo. É isso mesmo, aqui para eu começar a me levantar e caminhar. Por que você acha que os iogues, Thaís, eles não estudam em cima de puffs, eles estudam em cama de prego, que é para não ficar acomodado. A minha diretora está me olhando já, porque o nosso tempo está indo. A Patrícia Ferreira, um dia, professor, podíamos fazer um estudo sobre memória intuitiva. É uma boa sugestão. Vamos fazer sobre autoconhecimento para acessarmos arquivos de memórias de vidas anteriores, de existências anteriores. Seria muito bom. Mas isso aqui, conseguir isso, Patrícia, é o mais elevado estágio do processo meditativo, de recolhimento e de preces para o autoconhecimento. Mas é um estágio fundamental se você quer viver em paz aqui no mundo. Fazer essa investigação. Nosso curso é de autoconhecimento. Eu falei lá em janeiro que o objetivo do nosso estudo de filosofia era o autoconhecimento. Mas isso aqui que você sugere é o ápice que a gente pode alcançar aqui, nesta existência. Mas dá para chegar. Eu garanto para você que dá, porque eu já consegui várias vezes, várias não, algumas pouquíssimas vezes, esse estado de elevação consciencial. É um estado de consciência elevada que acessa memórias profundas, memórias remotas, para nos auxiliar a organizarmos as nossas memórias mais próximas atuais. Mas é uma boa sugestão, sim. Talvez a gente consiga fazer isso.
Mas precisava ser presencial, viu, Patrícia? Porque aí a gente faria as experiências. Vamos ver se a gente consegue organizar um encontro um dia para a gente fazer essa experiência prática. Você vai fazer um tempo de teoria, um estudo, a gente vai fazer um estudo da teoria da meditação, do autoconhecimento, vai fazer um tempo de realização prática de meditação, vamos sentar todo mundo e fazer um tempo de meditação, de investigação do estado consciencional, e aí nós depois vamos ter que debater isso. Discutir, olha, nesse momento eu percebi isso, senti isso no meu corpo, o que pode ser? Seria interessantíssimo. É o que a gente faz em retiros para autoconhecimento. Mas é uma boa, sim. A gente pode aqui, né, nessa live, fazer a parte teórica. Mas o ideal é cada um praticar isso no dia a dia. Muito obrigado pela sugestão. A Gislene Muta dá outro depoimento. Sou uma esponja. Preciso me vigiar. Todo mundo é. Todo mundo é. Eu reclamava muito para o terapeuta espiritual, que a gente chama de doutrinador na reunião mediúnica, como eu apanho dos espíritos. Eu não aguento mais, seu Fernando, eu apanho demais dos espíritos. No dia da reunião mediúnica eu sofro desde a madrugada, eu apanho. Ele falou para mim assim, Paulo, todos nós apanhamos. A única diferença é que você sabe que você está apanhando. É isso, Gislene. Todo mundo puxa, só que o médium experimentado sabe que ele está puxando. E o pior, o físico padece. Agora, quando já sei de onde vem, me afasto e faço uma prece. Perfeito, já assimilou. Mas quando estou trabalhando na casa espírita, não tenho esses problemas. Bem isso, o foco está direcionado e estou fortalecido. É exatamente isso, Gislene. É exatamente isso. A Cláudia Bug. Temos que olhar as escolhas que fazemos. Tudo o que nos move está nelas, nas escolhas que fazemos. Tudo me é lícito. Eu posso escolher qualquer coisa, mas nem tudo me convém escolher. Exatamente isso, Cláudia. A Sabrina Molica. Boa tarde, professor. Boa tarde, Sabrina. Sabrina também é nossa colega de estudos aqui frequente. Aprendi com os teus estudos como identificar essas influências e afastá-las da minha vida. Tem tido outro sentido. É fácil, mas dá trabalho. Não é difícil, mas dá trabalho. Não devemos nos esquecer de que somos espíritos envoltos em matéria provisória. E não o contrário, é exatamente isso. Por isso que eu falei de Sócrates. Tolo é o que cuida mais do que ele tem do que ele é. Porque o que ele é, o ser, permanece. É imorredouro. O ser, o espírito, a consciência, é imortal. É infinito. Tudo o mais perece, morre, desagrega, se perde. Por isso que Jesus fala para a gente, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o ser, porque depois tudo o mais vos será acrescentado. Não, eu compro, logo existo. Primeiro eu cuido do ter, se sobrar tempo eu cuido do ser. Não é isso que Jesus diz. Cuida primeiro do ser e de ser justo, que tudo o mais vos será acrescentado. Homens de pouca fé, por que cuida primeiro do de comer ou de vestir, depois do divino que és? Sou grata imensamente pela oportunidade. Eu que agradeço, Sabrina, por poder estar aqui investigando com todos vocês a doutrina consoladora. Um abraço. Namastê. Aline Barbizan, espírito encarnado também ataca. Ou se ataca, olha como é que está a violência no mundo hoje. Ataca, só que os efeitos das ações deles a gente vê. A gente vê. Na internet a gente não tem visto, né? Estão usando de um artifício para atacar com a cara escondida, né? Mas dos encarnados é mais fácil da gente se defender. Mas atacam sim, porque os espíritos desencarnados não são nada diferentes dos espíritos encarnados. Nada. Nada diferentes. Só que eles agem escondidos, né? Kardec diz, é bom, quem botou eles às claras, quem mostrou que eles estão atacando, foi a mediunidade, foi o espiritismo. Mas a gente desdenha ainda essa realidade. A Canune, síndrome do pânico não é fácil. Essa semana eu dormi no máximo 3 horas por noite. A minha esposa levantou a mão lá, cá. E nós também, né? Nós também, mas só que a gente já sabe o porquê.
A gente já sabe o porquê. Né? Nós estamos num trabalho de auxílio do nosso, nós estamos num trabalho de auto-harmonização moral e espiritual, e isso incomoda. E eles tentam minar-nos exatamente na noite. Os espíritos nos atacam mais na noite, porque quem não dorme no outro dia, está com resistência baixa, está com a vontade baixa, porque fica perturbado, sono, com sono, a razão fica entorpecida, não raciocina direito, não tem disposição para nada, mas a gente sai dessa. Porque depois de 2 dias de batalha espiritual, com fé, né, fazendo o que a gente já sabe o que tem que fazer, a gente recebe auxílio. E não tem espírito, por mais sofrido, por mais pseudo-sábio, por mais renitente e renhido no seu ataque, que resista à presença de um espírito mandado por Jesus. Não tem. Por isso que tem que ser ruim. E continuar firme no propósito. Porque os nossos espíritos protetores também nos testam a determinação, viu? Eles só vêm quando a gente... eu não aguento mais mesmo. E eles verem que a gente realmente está no limite. Aí eles vêm. Fátima Rodrigues. Professor, toda vez que sinto culpa de alguma coisa, sei que o simples fato de estar me culpando é porque deixei de ser influenciada. Sendo assim a culpa, então somos nós nos reprimindo. Culpa é efeito da consciência que mostra que a gente agiu, você tem toda a razão, agiu fora do dever. É o efeito da consciência. Ou também algum zombeteiro tentando nos reduzir à vontade, nos reduzir à estima por nós. Temos que tomar cuidado, analisar, viu, Fátima? Se é nosso mesmo, se é consciência nossa nos acusando porque erramos, e como é que a gente sabe que a gente errou? Santo Agostinho. Verifica no final do dia se errou contra a lei de Deus ou se errou contra a lei de amor ao próximo. E aí no dia seguinte não faz de novo. Este modelo de análise do Evangelho de Jesus, da moral de Jesus, da caridade ensinada por Jesus, é fundamental para a gente saber se a culpa que a gente está sentindo é a consciência do dever nos acusando ou se é algum infeliz tentando nos reduzir a estima por nós. Michele do Rosário. Michele, não sei, Michele, me perdoa. Professor, tem vários fatos que você disse que eu já passei, altos e baixos, para nós que queremos nos mudar. É exatamente isso, evoluir. Achei que só eu passava por isso. Não, isso aqui faz parte de... A maioria esconde isso, viu, Michele? A maioria passa por isso, a maioria não, a totalidade das pessoas que estão encarnadas no planeta Terra. A totalidade, sem exceção. Aqui não tem nenhum santo encarnado. A totalidade passa por isso aqui, altos e baixos. Culpa e esclarecimento, remorso e estima por si de virtude, né? Mas a maioria esconde. Muito obrigado por você dar seu testemunho aqui. Valquíria Mendes Andrade. Eu estou fazendo um curso espírita no centro e onde eu frequento há mais de 20 anos, aqui na Praia Grande. Está adorando. Que delícia, Valquíria Mendes. Um abraço. Eu frequentei muito a Praia Grande quando eu morava na capital. Trabalhei muito aí na região. Eu fui advogado 32 anos, 25 anos aí na região, em São Paulo, na capital. Eu ia muito para a Praia Grande. Um abraço. Tem amigos que estão morando na Praia Grande hoje. Um abraço a vocês. A Gislene. Peço nas minhas preces para não ouvir ao adormecer, mas os vejo. Inclusive uma pessoa desencarnada muito jovem por suicídio solicitava para voltar à escola comigo. O trabalho de esclarecimento ao espírito foi lento, pois ao vir ele estava acompanhado, mas foi muito bom poder ajudá-lo a encontrar e aceitar a ajuda dos nossos irmãos superiores. Muito obrigado, Gislene, pelo seu testemunho aqui. Porque a faculdade de perceber a presença de espíritos é uma faculdade para uso para caridade. Porque todas as vezes que nós oramos para nos harmonizar, nós estamos ajudando também o nosso, entre aspas, inimigo desencarnado. Porque a gente auxilia ele a despertar para a realidade dele, e aí ele recebe auxílio do espírito protetor dele, que ele também tem espírito protetor. É por isso que Jesus fala: amai os vossos inimigos, bendizei a quem vos maldiz, orai por eles. Esta é a arma que nós temos na mão.
para nos harmonizarmos e auxiliar o necessitado que está nos incomodando. O amor em ação é a prece. Marli Parra Assato. Um abraço, minha irmã Marli. Minha irmã tem síndrome de pânico, sofre muito. Sofre. Sofre mesmo. Presta atenção, Marli, na gravidade que é esse estado, síndrome de pânico. Padre Fábio de Mello, honradíssimo, honorabilíssimo Padre Fábio de Mello, deu um testemunho admirável nesse sentido. Presta atenção no depoimento dele. Ele ignora essa realidade que nós estamos estudando aqui, porque ele trata o síndrome de pânico como uma doença dos neuros, uma deficiência dos neurotransmissores, né, dados no nível das sinapses cerebrais. Esse é um equívoco da neurociência, eu já falei isso, e da psiquiatria medicamentosa, fármaco, né, da neuropsicologia, da neuropsiquiatria hoje. Isso é um defeito, uma deficiência, isso é uma mentira que foi introduzida no seio da ciência hoje. Já tem um livro mostrando isso. A Anatomia de uma Epidemia, do Robert Whittaker. Denunciou isso, esse jornalista investigativo americano denunciou isso. A relação entre depressão, síndrome de pânico, com deficiência, desequilíbrio dos neurotransmissores, como causa desses sintomas, dessas patologias comportamentais, foi inventada pela indústria farmacêutica. Essa é a denúncia que o Robert Whittaker fez. O Espiritismo já fala isso. Há deficiências no nível cerebral desses neurotransmissores, desequilíbrio disso? Há, mas como efeito da deficiência, do assédio, do domínio espiritual, e não como causa, como mostra, como tenta convencer a indústria farmacêutica. Sofre muito, dizia. Pega o depoimento do padre Fábio de Mello, Marli, e vê. Ele fala, hoje eu sei o que minha irmã passava, porque ela passava, ele diz, eu cheguei a entrar debaixo da cama, de medo. A sensação é de que eu vou morrer. E hoje eu sinto, ele falando chorando, eu sinto porque minha irmã reclamava disso e eu achava que era invencionice dela, que era fragilidade emocional dela, que era frescura dela. E a irmã dele se suicidou por conta disso. Então isso que a gente está estudando aqui é muito grave. Infelizmente, ele como um representante da Igreja Católica, perdeu essa referência na teologia católica, na filosofia católica, se perdeu essa referência da influência do mundo espiritual no mundo físico, no mundo nosso, dos nossos sentimentos. Então ele trata a sua doença como uma doença meramente cerebral, quando de fato os efeitos mostrados pelo cérebro são efeitos do espírito e não a causa da doença. Né? Mas sofre muito, mas você pode tentar ajudar sua irmã com esses estudos que a gente está sugerindo aqui. Muito obrigado por seu depoimento, Marli Parra. A Mary Cleide dá outro depoimento aqui. Para melhorar quando estou com pensamentos ruins, persisto na oração e recebo reiki no centro. Concordo com o Chico Xavier, quanto mais sofro, mais eu oro, mais eu rezo. Simples assim. É isso mesmo, Marli. Chico sabia das coisas. Quanto mais eu sofro, mais eu agradeço, mais eu oro. Porque isso me eleva, isso me leva para frente. Muito obrigado. Márcio Bruno, a obsessão pode nos atingir fisicamente, machucar. Eu dou testemunho para você aqui, Márcio Bruno, que eu, quando desconhecia essa realidade da influência do mundo espiritual no mundo físico, fisiológico, pensamentos e sentimentos, eu tomei muito remédio para dor de espírito sofredor do meu lado. Era de estômago, era dor de cabeça, era dor nas costas, era dor muscular, aquele peso que parece que eu estou carregando o mundo nas costas. Você tem toda a razão. A obsessão machuca fisicamente e gera doenças que levam à morte do corpo físico. Não tenho dúvidas disso. Várias doenças que não têm diagnóstico, não têm uma causa orgânica evidente, são resultado da obsessão. Não tenho dúvidas disso. A Luana Rodrigues, professor, por que alguns efeitos físicos, quadros que caem, luz que estoura, só acontece quando estou sozinha? Você troca a lâmpada? Fazendo uma brincadeira aqui. Porque
Acontece muito isso. Acontece muito isso. Isso Kardec estudou muito. São efeitos físicos de manifestações espirituais. Mas podem ser também defeito no prego que está segurando o quadro, pode ser também excesso de sobrecarga de energia, que no nosso país aqui os órgãos de controle da qualidade dos serviços que o consumidor recebe não funcionam por causa da corrupção. Então, energia oscila muito, queima os nossos aparelhos eletroeletrônicos, queimam as nossas lâmpadas. Uma forma de você distinguir se são efeitos espirituais ou efeitos materiais normais da nossa vida é orando. Preste atenção nos momentos em que isso ocorre e ore. Se cessarem esses efeitos físicos, que eram de origem espiritual, porque a prece pela prece você vai receber auxílio. É fácil você saber se uma dor de cabeça é orgânica ou influência de um sofredor do seu lado. Ore Pai Nosso. Ore com sentimento e fé, não vomitando, regurgitando o Pai Nosso como a gente faz na maioria das vezes, mas tentando imprimir em nós o sentimento que o Pai Nosso traduz. Se passar a dor de cabeça sem Novalgina, sem remédios, sem as Neosaldina da vida, é porque não era orgânico, né? E assim a mesma coisa, Luana, os efeitos físicos. Isso acontece quando eu estou sozinha. Kardec diz que o medo que os espíritos provocam em nós é a maior arma deles. Porque o medo, o pânico, nos bloqueia a vontade, nos bloqueia a fé. Porque onde a fé é verdadeira, não pode ter medo. Se a gente tem medo é porque a nossa fé ainda é tíbia, ainda é vacilante. Então, ore. Porque pode ser efeito de ação espiritual, sim, esses fenômenos físicos que você descreve aqui. E se você orar com eficiência, eles vão cessar. Né? Às vezes é só para te levar para a casa espírita, para te levar para a igreja, para te levar para o culto. E aí é uma arma que os nossos próprios espíritos protetores podem usar contra nós. Mas faça isso. Muito obrigado pelo seu depoimento. A Rosa Leiro, eu sinto no meu ser que tem algo me impedindo a fazer o que quero. Não é só em você não, Rosa Leiro. O próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte: por que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Aí ele fala: o Senhor deixou vir em mim um espírito como um espinho na carne. Nos paralisa a vontade, o obsessor, que é para a gente ficar estacionado, estagnado. Se você já sabe o que é o seu dever, determinação, determinação, determinação. Dever cristão, de se autoajudar para poder ajudar os outros. Muito obrigado, Rosa. O Anderson Kleber Anderson Kleber Reis. Estou conhecendo o Espiritismo. Adquiri o Livro dos Espíritos e venho lendo. No entanto, toda vez sinto muito sono, apesar de ler com bastante interesse. Fiquei intrigado, pois não sinto sono em outras leituras. Pois é. Apesar do muito pouco que aprendi até agora, andava meio desconfiado das influências. Agora já sei que essas desconfianças procedem. Obrigado pelo esclarecimento. Por isso que eu digo, Anderson, todas as vezes que vai estudar obras de evolução moral, seja a Bíblia, seja o Velho Testamento, o Novo Testamento ou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, tem que orar antes, porque senão vai ter sono mesmo, não vai ter entendimento. Você desconfiou na hora certa. Parabéns. A Márcia Nascimento. Professor, um ateu tem mediunidade? O ateu tem mediunidade. Kardec deixa claro isso. Mediunidade é uma faculdade que independe da nossa crença. Mediunidade é uma faculdade que a gente vem desenvolvendo desde que começamos a ter consciência dessa relação com o mundo espiritual. É isso que fala Kardec. Tentam falar o contrário em livros sofistas que foram introduzidos no meio do movimento espírita, como se mediunidade fosse alguma coisa exclusiva de algumas pessoas que chamam de médium. Porque Kardec didaticamente falou: olha, eu vou chamar de médiuns aqueles que psicografam e psicofonam. Mas Kardec deixa claro: todos são médiuns, todos aqueles que se deixam influenciar
pelos espíritos, em pensamentos e em sentimentos, são médiuns, porque são capazes de traduzir esses pensamentos em sentimentos em palavras malditas, em ações mal praticadas. Então, independe de moralidade, diz Kardec, e independe de acreditar ou não em Deus ou nos espíritos. Tem mais 2 perguntas aqui. A Marli Parra Assato. Eu vivo orando em casa, no carro, sempre em oração, me sinto bem. Isso, dizem os nossos irmãos da tradição de Krishna, é viver em consciência de Krishna. Eu traduzo isso para nós, viver em consciência de Cristo. Eu também oro em casa o tempo todo, trabalhando e no trânsito, principalmente. Tem que orar no trânsito, principalmente. E isso me livra de vários percalços. Uma vez saindo de São Paulo para ir fazer uma audiência em Sorocaba, até o quilômetro 54, ali na saída da Castelo Branco para São Roque, eu fui livrado de 3 acidentes que seriam fatais, com carretas, porque eu estava orando. Graças a Deus. Muito obrigado, Marli. A Gislene Rodrigues Muta. Agora, vê-los no decorrer do dia, passam por mim no corredor de casa, não tenho medo, vejo que eles estão de passagem e tive o dom de enxergá-los, mas a comunicação ocorre durante o sono, quando os encontro e tento ajudá-los. E já avisei que quando eu estiver dormindo, que me acordem com calma, pois dependo como sou acordada. Volto meu corpo rápido e chego a estar ofegante. O psiquiatra Gislene, Francisco Cajazeiras, diz que assim, quando a gente acorda assustado durante o sono, é porque é necessitado mesmo, precisando de auxílio. Ou ex-adversário espiritual nosso tentando nos assediar. E voltar correndo para o corpo, acordando com pesadelo, é defesa do espírito, para não encontrar com esses ex-adversários. Temos que continuar orando, inclusive à noite, principalmente, porque é quando a gente tem mais liberdade. A Mary Cleide de novo. Era isso que acontecia comigo, muito de sensação de medo. Depois que retornei ao centro espírita, mudou, me fortaleci, mas sei que o caminho é longo. É o caminho dessa encarnação toda. No mundo tereis tribulações, diz Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. E nós também estamos aqui tendo tribulações diárias, diuturnamente. Mas a nossa fé tem que ser forte para vencermos o mundo. A Kel Moraes, eu vou encerrar com a pergunta da Kel. Tinha muito medo porque tenho a sensação de ser vigiada. E é isso mesmo. Nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas, diz o apóstolo Paulo, Kel. É isso mesmo, nós estamos constantemente sob vigilância. Eu falei isso para um menino uma vez, menino de 25, 26 anos, ele falou, estamos constantemente vigiados? Eu falei, estamos constantemente vigiados. Ele falou, inclusive quando eu estou sozinho no banheiro? Eu falei, também. Dizem os espíritos, só na relação sexual entre marido e mulher, pessoas que verdadeiramente se uniram por amor, que é protegida. Só a relação abençoada pela união fraternal, sexual, é protegida. Então imagina como nós vivemos completamente nus diante desse mundo de testemunhas que nos cercam. Porque a gente não esconde nem o pensamento deles. Jesus que diz, quando olhares para uma mulher e a desejar em pensamento, já cometerdes adultério, porque os espíritos do seu lado vão ver o seu perispírito brilhar de uma forma libidinosa, sensualista. Por isso é que vivemos cercados por um mundo de testemunhas e devemos vigiar e orar constantemente para que não caiamos em tentação. Aí depois, diz Raquel Moraes, que viu uma palestra no centro que eles não podem nos fazer mal se nós não permitirmos, saí de lá mais confiante. Muito obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, por essa participação nos nossos estudos aqui. E durante a semana vão fazendo sugestões para nós escolhermos o tema do nosso próximo estudo. Na sexta-feira, programa Dialética do Espírito, sexta-feira às 20 horas.
Nós entramos ao vivo também, estudando sempre temas relacionados à nossa existência no mundo como espíritos infinitos, num aspecto filosófico e científico, mas sobretudo para nos impulsionar à evolução moral, seguindo o profeta da nossa afinidade. Eu sigo Jesus, sigo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que, para meu entendimento atual, me auxilia na modificação do meu estado de ânimo, como espírito infinito, vivendo as coisas do mundo, mas procurando não ser do mundo. Porque confio em Jesus, que ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria mais do que eu. Mas como antes do mundo eu vos escolhi para estardes no mundo, diz Jesus, eu vos amo mais do que o mundo. Muito obrigado e fiquem com Deus. Que a paz de Jesus os cubra e os abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.